e dizer que é uma honra para mim receber essas três figuras. Vou começar por Carol, que é a que eu conheço mais recentemente. Carol, eu acompanhei Carol quando estava lá dando consultoria para a Prefeitura de Caruaru. Carol é a coordenadora do curso de Medicina da UFPE Campus Caruaru. Ela é, na verdade, mestre em saúde pública. Ela teve um foco no mestrado dela exatamente na vulnerabilidade, que eu já tinha chamado Carol, eu nem sabia disso, eu quero logo dizer que eu não sabia. Quando eu chamei, foi que ela me disse que teve o foco do mestrado em vulnerabilidade. E é uma pessoa que dá um suporte também para a Prefeitura de Caruaru, no sentido de todo o esquema. Ela dá supervisão no. Como é que é mesmo, Carol? Eu faço parte da regulação. Da regulação. Foi regular. E a partir da regulação eu tenho inserção em processos de educação permanente, em várias questões que ocorrem na Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Isso. Não, o nome que não me vira é regulação. Eu estava pensando, regulação. Isso que era o nome. Depois, Ana Brito, que é uma figura da minha relação pessoal. Conheço Ana há mais de... Eu nem vou dizer. Vamos dizer assim, mais de 30 anos, para dizer assim por baixo. Não precisa, né, Valdo? Essa parte aí você pula. Ana é uma pessoa absolutamente destacada na área da saúde pública, na área de pesquisa. Ela é pesquisadora da Fiocruz, professora da UPE, faz seu foco de pesquisa é exatamente nas populações vulneráveis, trabalhou muito com a questão de gênero, fez uma pesquisa muito grande, muito intensa com as profissionais do sexo. Então, é uma pessoa absolutamente capacitada para falar sobre vulneráveis e vulneráveis. E Nery é um irmão baiano que também temos uma amizade de mais de 35 anos. Nery é a nossa referência quando a gente fala sobre a questão de lidar com a população de rua, de lidar com a vulnerabilidade, de pensar o homem no seu sofrimento psíquico e no seu sofrimento social. Ele é o nosso guru já há muitos anos e para mim é um prazer tê-lo nessa roda de conversa. Eu tinha pensado fazer uma forma que a gente pudesse encadear pensamentos e Nery achou que dentro desse encadeamento a fala dele ficaria mais adequada se entrasse em primeiro lugar e até pela questão da idade, todas as outras duas respeitaram e aceitaram. Eu falava a semana passada sobre a questão do desafio que é vivermos a situação do confinamento. Né? Eu recebi um meme num dos grupos que faço parte que dizia o seguinte: todos nós estamos sentindo o peso do isolamento social. E imaginem que se defendeu a vida inteira o confinamento dos pacientes psiquiátricos, dos doentes mentais. Então, eu acho que quando a gente está falando do peso da dor que vem pelo isolamento, e a gente, como eu relembrava a semana passada, pensa no exemplo, o exemplo que me veio a semana passada foi o exemplo de Anne Frank, né? O desafio que foi aquela família viver 2 anos num armário, a partir de um armário disfarçado numa cobertura de uma loja. Então, esse desafio do confinamento tem nos trazido a mobilização de angústias atuais e de angústias mais antigas. E a gente já falava semana passada do desafio do confinamento, quem não tem onde ficar isolado. Qual é o sentimento? Qual é o sofrimento que vive aquela pessoa que não tem a possibilidade de se isolar dentro de um espaço doméstico? Né? Como é que fica uma família cuja casa tem 1 ou 2 cômodos e tem 10 pessoas? A gente não pode falar em isolamento social para essa família. Por que tipo de isolamento social
vive essa família. E o que dizer daquelas pessoas que não têm nem a casa, que a casa é a rua e que o espaço doméstico é o espaço. Estes desafios vão ser abordados pelos nossos convidados. O desafio de compreender uma população que aparentemente está muito distante da gente. Nery, há 30 anos, me falava da determinação dele de ir para o Pelourinho, da determinação dele de ir nos espaços mais difíceis de Salvador, em busca dessas pessoas que estavam invisíveis à sociedade. Então, seja bem-vindo, Nery. Eu quero passar para você a palavra e quero dizer novamente que é uma honra tê-lo na nossa roda de conversa, na nossa sala, na minha sala aqui da minha casa. Obrigado por aceitar. Seja bem-vindo. Então, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Nery. Pode. Então, Evaldo. Ok. Então, Evaldo, você diz que eu sou o seu guru e eu digo a todo mundo que você é o meu guru. Então, eu não sei mais. Nós devemos estar numa relação topológica, não é? Porque eu tenho em você também a minha referência para toda a política de saúde mental, todos os trabalhos, o que você fez enquanto secretário de saúde do Recife, com a criação de uma rede que até hoje eu não acredito que haja em algum lugar do Brasil alguma coisa semelhante. Então, isso é a primeira coisa. Depois, é um prazer enorme trabalhar com os pernambucanos. Eu, se não fosse baiano, eu seria pernambucano. Então, eu tenho por vocês um afeto enorme. E eu vou começar, tenho a impressão que a gente vai falar uns 10, 15 minutos, eu vou começar lhe dizendo o seguinte: eu não tenho aceito bem essa proposição de isolamento social, porque eu acho que nós humanos nunca estamos isolados socialmente. Eu penso que neste momento o que nós temos feito é um distanciamento circunstancial, que eu poderia chamar de um distanciamento social, ou o que eu tenho dito com relação a mim, uma reclusão domiciliar. Então, eu acho que isso fica mais adequado. Pois bem, você tem razão quando diz que eu me interesso pelos invisíveis desde o ano 1985. Mais tarde, aí pelos anos 90, eu comecei a ir para a rua, antes um pouco, 87, 89, com os colegas. Nós nos sentamos na Praça da Piedade, uma praça importante aqui em Salvador, para observar as pessoas que viviam naquela praça, sobretudo naquela época, 87, 89, eram crianças usuárias de cola, porque o assento, o governo, as pessoas falavam muito dos meninos e meninas de rua e, sobretudo, pelo uso de cola de sapateiro. Mas o que me chamava a atenção é que se falava da cola, se falava dos meninos e meninas em situação de rua, que se chamava de rua, e que depois eu comecei a dizer que nós tínhamos duas categorias de meninos e meninas. Uns que eram de rua, que haviam se apropriado do espaço público e tornado esse espaço um espaço privado, então eram de rua, não importava se eles tinham família, se eles tinham lugar para onde ir, mas eles eram de rua. Eles tinham se apropriado do espaço público e esta apropriação é que os tornava de rua. E outros, não poucos, eu diria até a maioria, era na rua porque eles passavam pela rua. Eles iam ganhar um dinheiro, eles iam completar a renda familiar. Então, lá pelo começo dos anos 90, nós propusemos bem a distinção entre de rua e na rua. Mas o que me chamava a atenção é que fosse uma categoria, fosse outra, todo mundo passava por essas pessoas como se elas não existissem. E aí eu recupero isso que você chamou, eram invisíveis.
Eram pessoas que eram temidas, porque se dizia que elas roubavam, que elas usavam cola, que elas eram bandidas, que elas eram feiosas, que elas eram sujas, mas, ao mesmo tempo, tinha uma mágica dessa escotomização de ver sem ver. Eu não sei se eu poderia ver sem enxergar, olhar sem ver, o que qualquer um quiser, mas o certo é que havia uma negação, eu diria, social, dessas pessoas. E aí nós fomos sentar lá na praça e observá-las. E foi isso que deu origem depois a um trabalho que eu fiz no meu doutorado, em que eu considerei a rua como lugar de vida e a instituição como lugar de morte. Mas não tinha sido ainda formulado na minha cabeça claramente a questão da vulnerabilidade, que é o que a gente vai fazer um recorte mais hoje. Só bem mais tarde, quando eu tive acesso pela bioética, quando eu comecei a me interessar pelo estudo da ética da vida, que se chamou de bioética, criado por von Potter, um cancerologista americano, nos anos 77, por aí, é que eu fui pensar nessas questões vinculadas à ética da vida. E li o relatório Beaumont, que foi um relatório feito pela Fundação Kennedy, nos Estados Unidos. E pela primeira vez lá aparece a palavra vulneráveis. Mas as pessoas lá, os técnicos que escreveram o relatório, se referiam aos vulneráveis no sentido que eu identifiquei depois como sendo, Evaldo, nossos antigos indigentes. Quer dizer, eram pessoas sem rumo, pessoas sem prestígio, pessoas sem dinheiro, pessoas sem instituto algum que lhe protegesse quando eles adoecessem ou adoeciam. Então, o relatório Beaumont fala dos vulneráveis porque eles estavam abrindo uma janela para falar no famoso termo de consentimento livre e esclarecido, que nunca foi livre e nunca foi esclarecido. Essa é outra questão. Esse termo que se exige até hoje nos hospitais quando se vai operar alguém, fazer algum ato. Porque naquela época os vulneráveis eram, de fato, pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de recusa, eles não tinham lugar nenhum para onde ir. Isso ficou na minha cabeça e mais tarde, eu diria, bem mais tarde, aí já depois dos anos 2000, estou fazendo um salto, eu comecei a ler alguns trabalhos sobre a vulnerabilidade e verifiquei que essa palavra era muito preciosa para a bioética, mas que a palavra, o significante vulnerabilidade ou vulnerável, era usado de todo modo, e você deve ouvir o tempo todo políticos, psicólogos, médicos dizer porque os vulneráveis, as pessoas vulneráveis, e aí eu fui me interessar um pouco mais por isso e encontrei um trabalho de uma portuguesa chamada Maria do Céu Patrão Neves, ela é dos Açores, que escreveu um artigo interessante em que ela propõe que a vulnerável somos todos nós. E que esta palavra vem do latim vulnus, que quer dizer ferida. Ora, isso quer dizer que todo ser vivo é vulnerável, por mais bem que ele esteja na vida, por mais supostamente protegido que um ser vivo esteja, ele será sempre capaz de ser ferido. Portanto, vulnerável é um significante substantivo. E Maria do Céu vai propor, então, que nós consideremos a palavra vulnerável e a vulnerabilidade, aí, nesse sentido, sejamos todos nós. E que, portanto, nós deveríamos considerar uma outra posição desta palavra que ela adjetivou, que ela chamou de vulnerado. Quer dizer, os vulneráveis somos todos, os vulnerados são aqueles que já foram feridos. E isso me chamou a atenção legal, porque eu disse, mas as pessoas com quem nós trabalhamos em situação de rua, elas são vulneráveis porque são humanas, são vivas, mais do que humanas, mas elas são vulneradas porque elas já estão feridas. Elas estão feridas fisicamente, elas estão feridas socialmente e elas estão feridas psiquicamente. Então, há uma vulnerabilidade que
pode ser compreendida em 3 categorias e, portanto, em 3 possibilidades de adjetivação. Eu achei isso muito interessante e passei a dizer a todos, sobretudo os meus alunos e meus companheiros de trabalho, que nós não podíamos nos referir aleatoriamente às pessoas em situação de rua como sendo vulnerável, mas sim vulnerado. E, nesse sentido, eu também fiquei interessado no processo de vulneração, isto é, no processo de dano, no processo de chegada do ferimento a essas pessoas, porque as pessoas podem ser feridas brutalmente, mas o que a gente tem visto nas situações de rua é que as pessoas vão sendo reiteradamente feridas num processo de degradação, de ferimento, de vulneração, recupero de novo a palavra, que é o processo de ferir ou de ser ferido ou ferida ao longo do tempo. Então, eu acho que isto é muito importante para nós. E aí, os trabalhos de Firmin Schiram, que é um filósofo suíço que trabalha na Fiocruz do Rio de Janeiro, Schiram tomou esta palavra vulnerado e fez todo um trabalho articulando esta condição de estar ferido ao desempoderamento. E Firmin vai trabalhar no sentido de dizer que os desempoderados, os vulnerados, os mais vulnerados, não podem ser tratados de qualquer modo. Os vulnerados têm que ser vistos e cuidados pelo poder público, no sentido de que Schiram, e nós sempre partilhamos disso, não adotava, e eu não adoto, esses movimentos, eu diria, religiosos, sobretudo, de salvação das pessoas. Isto é, não se trata de retirar o vulnerado da sua condição de qualquer modo, nem levar uma sopa para os vulnerados, uma sopa qualquer, porque aí eu penso que existem 2 categorias de sopa, uma sopa da vida e uma sopa da morte. A sopa da vida é a sopa que permite o vulnerado, desempoderado, ferido, ficar de pé, simbolicamente, e cuidar-se, e buscar alternativas. Enquanto que a sopa da morte é essa sopa que eu vejo ser distribuída aí ao longo do tempo. E eu até nesse momento de coronavírus tenho voltado a isso e tenho dito, olha, tem sacolinhas que são para a vida, mas tem sacolinhas, tem cestas, tem ofertas que são muito próximas, a meu ver, da sopa da morte. Isto é, são sacolinhas ou sopa que mantêm o sujeito no mesmo lugar. Estou falando isso só como provocação. Eu vou até fazer um parênteses que, quando eu me refiro às sacolinhas atuais, claro que eu compreendo que as pessoas hoje que vão buscar alguma ajuda para comer porque perderam o trabalho, não são exatamente as mesmas pessoas que vivem ou na Praça da Luz, ou vivem aqui no Centro Histórico de Salvador, ou que vivem na Pampulha, em Belo Horizonte. Eu não me lembro aqui, não sei qual é o lugar no Recife, onde as pessoas paradigmaticamente, simbolicamente, mais estão presentes. Vocês podem me dizer. Claro que eu não estou comparando o homem ou a mulher, o pai de família ou a mãe de família, que recebe uma cesta para viver, portanto, seria uma cesta para a vida. Eu não os estou comparando àquelas pessoas de rua que estão em outra condição. Mas, de qualquer sorte, eu penso que nós devemos ser muito cuidadosos na doação desta sopa, porque ela pode ser para a vida ou pode ser para manter a pessoa no mesmo lugar. Isso é que eu queria dizer. Eu tenho visto em Salvador uma distribuição de sopa por várias pessoas, por várias almas generosas, que vão lá todo dia, toda semana, distribuir essa sopa, que não é, eu diria, significada pela vida, mas eu acho que essa sopa é significada pela morte, no sentido de que essas pessoas permanecem no mesmo lugar. Pois bem, Schiram vai dizer que o Estado deve ser quem cuida desses desempoderados, dessas pessoas
que não têm a mínima possibilidade de reagir aos ferimentos, de recusar o ferimento, porque elas estão completamente destituídas de qualquer força nesse sentido. Claro que alguém aí está me ouvindo e dizendo, mas, ô Nery, essa pessoa que você está dizendo, ela não ataca uma pessoa na rua e não rouba, não mata, ela não toma as pessoas, as coisas. Eu diria sim, isso não quer dizer que essa pessoa tenha poder. Eu até entendo que muitas vezes esses atos são um pedido de socorro, são uma denúncia para a ausência de possibilidades. O sujeito que ataca outro na rua, que toma o relógio de um, ou que ameaça alguém. E olha que eu não toquei ainda na questão da bebida, nem do uso de crack, por exemplo, lá na Nossa Senhora da Luz, em São Paulo, que eu considero que esse uso é um uso para a vida e não para a morte. Eu sempre achei que o uso de drogas por essas pessoas não é para morrer, é para suportar o insuportável, diria Caetano Veloso, do insuportável do insuportável, o avesso do avesso do avesso. Portanto, deixemos aqui um pouco de lado essa história. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu ouço as pessoas dizerem que o agente de rua elas são violentas, elas agridem, elas têm força para ferir, eu diria que não é dessa força que eu me refiro para que as pessoas possam sair deste lugar de necessitar tomar alguma coisa de alguém, ferir alguém fisicamente, para que ela possa continuar vivendo. E eu diria que ela faz isso porque ela não tem possibilidade de sair desse mesmo lugar. Caminhando para uma conclusão inicial, eu lembraria a todos que um trabalho feito pelo Ministério das Cidades antes dessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas interrogadas de rua responderam que elas não gostavam, digamos, de viver na rua, elas não haviam escolhido viver na rua, e quando perguntaram o que elas gostariam de ter, elas responderam às pessoas: um lugar para morar, eu acrescentaria um lugar para dormir com as duas orelhas, dormir com os dois olhos fechados, primeira coisa. A segunda, aprender a escrever, a ler e escrever. E, em terceiro lugar, um trabalho que fosse um trabalho honesto, digno, aqui digno no sentido de que não fosse uma mera ocupação, mas um trabalho que desse a cada um a possibilidade de se reconhecer na sua plena, eu diria, dignidade. Então, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com droga, as pessoas não falam nada disso. Então, eu penso que Chiran está se referindo a isto, a que o Estado deve promover mecanismos de cuidado dessas pessoas. E, nesse sentido, eu recupero lá o meu velho consultório de rua, em 1995 para 99. Primeiro, nós fizemos aquilo que eu falei, o banco de rua, em 87, 89, e muito mais tarde eu fui criar aqui, dentro da saúde mental, no CETAD, o consultório de rua, exatamente para ir reconhecer essas pessoas. E por quê? Porque Bourdieu, nosso famoso Pierre Bourdieu, disse, e eu concordo, de que não há nada que seja mais duro para um ser humano do que não ser reconhecida a pessoa. Então, eu pensei mais tarde de que, instintivamente, o consultório de rua estava indo para a rua, não para cuidar do corpo, nem para cuidar do transtorno mental, mas, sem saber, nós estávamos indo para a rua para fazer o reconhecimento destas pessoas. E era a partir desse reconhecimento, neste encontro, que eu não vou ter tempo de discutir aqui e falar com vocês, eu já estou me alongando, sobre o encontro spinoziano, os bons encontros, os encontros de potência, e eu tenho discutido com meus colegas que nada é mais importante do que este encontro que reconhece. Mas eu tenho dito, se nós não somos capazes de sustentar este encontro reconhecedor, é melhor até não reconhecer, ou não ir para este reconhecimento. Mas aí eu estou falando dos técnicos, desses programas que vão e desaparecem, de pessoas que vão à rua, falam, prometem, fazem um encontro e desaparecem, e agravam o sofrimento e o não reconhecimento dessas pessoas. Não sei se me fiz entender. Pois bem,
muito mais recente, e com isso eu vou concluir, tomando toda essa história que eu simplifiquei aqui muito rapidamente, eu fiz uma proposta para a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Salvador, de uma experiência que está sendo implantada, que consistia numa reorganização dos consultórios na rua que foram implantados em Salvador há 5 anos atrás, graças a financiamento do Ministério da Saúde, que foi uma corruptela, foi a partir do consultório de rua que se construiu da experiência saúde da família e consultório de rua, que o Ministério da Saúde criou os consultórios na rua. Então, um projeto que eu dei o nome, Evaldo, de Girassóis de Rua. Você imagina por que girassóis? Uma flor poderosa, bonita, uma flor que busca a energia, uma flor que se move, dizem que até na escuridão, é uma flor exuberante. Eu aí achei que podíamos chamar esse projeto de Girassóis de Rua, porque eu acho que cada pessoa na rua funciona como um girassol. Eles estão sempre buscando alguma coisa, buscando a luz, buscando uma saída, na minha perspectiva. Então, os consultórios na rua seria o primeiro nível desse projeto Girassóis de Rua, em que nós íamos fazer isso que eu acabei de dizer, encontros, cuidados, através do Estado, nós íamos oferecer e trabalhar, melhor dizendo, com essas pessoas, no sentido de que elas pudessem sair daquele lugar, construir a sua saída daquela condição de vulnerado, desempoderado. O segundo nível seria os pontos de cidadania, que seriam, nós tivemos uma experiência em Salvador dos containers, com uma ducha, que Pernambuco também adotou depois, o carro do banho, e neste container tinha um sanitário. E eu dizia, nós vamos fazer pedagogia do banho e pedagogia do cocô, porque tinha gente que nunca tinha usado um vaso sanitário, nunca tinha vivido essa experiência tão banal, mas tão importante na vida de todo mundo, de estar sozinho, fechado num lugar para fazer cocô. E eu disse, é preciso dar a essas pessoas este lugar. E a outra possibilidade era tomar o banho e as pessoas se lavarem. E nós vimos, e vocês têm visto aí no Recife, a transformação pela qual passam as pessoas quando se lavam, quando tomam banho e são abraçadas e choram porque elas não têm mais nenhuma restrição de ser abraçada. Aquele cheiro horroroso que lhes afastava dos outros desaparece. Então, os pontos de cidadania. Terceiro nível, uma casa, Evaldo, que eu chamei de casa, quase que eu chamei de casa no meio do caminho, mas que eu chamei de casa de acolhimento para o trabalho, porque esta casa acolheria algumas pessoas que, nesse trajeto da rua pelo ponto de cidadania, poderiam alcançar esta casa. Para quê? Para que elas pudessem ir para o trabalho. E, portanto, o quarto e último nível era para ajudar essas pessoas a se inserir no mundo do trabalho, porque eu penso que é o trabalho que sustenta o humano neste lugar. Este projeto está há 3 anos, digamos, eu luto há 3 anos para implantá-lo, e felizmente, eu posso dizer assim, paradoxalmente, agora com a crise, com esta pandemia e esta epidemia que estamos vivendo, a Prefeitura de Salvador resolveu tomar o primeiro nível, os consultórios na rua, como sendo prioridade. E então eu estou muito envolvido atualmente com a reorganização dos consultórios já existentes, e a organização, a implantação de mais 2. Então eu creio que daqui a uma semana nós teremos 5 consultórios na rua em Salvador, fazendo exatamente o que eu acabei de dizer, fazendo encontros, fazendo reconhecimentos, cuidando de corpos feridos, mas, sobretudo, cuidando das almas feridas. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante. Então, digamos que, numa visão muito panorâmica, é disso que se trata como, digamos assim, elementos de reflexão e de trabalho com o qual eu tenho ocupado nos últimos tempos. É isso aí. Eu falo feito uma carretilha, e eu acho que eu posso interromper aqui agora e ouvir um pouco, Evaldo. Nery, muito obrigado. Eu estava caminhando hoje de manhã
E minha mulher não entende bem, mas eu estava caminhando ouvindo boleros e tangos, né? Sim. E eu vi um velho tango que se chama Sueño de Barrilete. Barrilete é pipa, né? Então é sonho Uhum. de ser uma pipa. E o tango Você fala sabe que eu sobre tenho, o sonho. você sabe que eu tenho duas pipas enormes, né? Você sabe que eu tenho duas pipas enormes, né? Que é meu esporte é empinar pipa, porque inclusive é a única coisa que eu consigo empinar atualmente com facilidade. Pois é. Piada cretina. Pois é, mas você sabe que uma estrofe do tango, ele diz assim: eu não sei, porque ele estava falando dos fracassos, ele estava dizendo que o lirismo é uma moeda sem valor, ele diz que o sonho é uma moeda sem valor. E aí ele diz: eu não sei se me faltou fé, vontade, ou se me faltou piolim. Piolim é barbante, é cordão. E, na verdade, Sim. eu acho para esse público que você estava falando, se eu conseguir transformar barbante, cordão em oportunidade, em a possibilidade de que você vá em busca desse sonho, eu acho que tem faltado mesmo para essa população esse tipo de assistência que você se refere. De cuidado, né? De cuidado. De Isso. assistência, não, de cuidado. E cuidado, que é muito mais do que uma sopa, é a possibilidade de dar esse barbante, esse cordão, para que a pessoa construa. Porque eu acho que, simbolicamente, a ideia da pipa é uma ideia interessante, porque é algo que voa, mas está preso. Está preso à Isso. tradição, está preso à raiz, está preso à sua terra, está preso ao seu referencial. Então, estava eu na minha caminhada ouvindo tangos. Obrigado, Nery. É sempre bom lhe ouvir, é sempre absolutamente enriquecedor poder partilhar e ouvir o que você tem a nos dizer. Passamos agora para a doutora Ana Brito, como segunda convidada. Como eu apresentei, Ana é pesquisadora da Fiocruz, trabalha muito com esta área da vulnerabilidade e principalmente na questão do gênero. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a excelente oportunidade de poder participar desse simpósio com pessoas como o professor Antônio Neri, a professora Carolina, que eu não conhecia, mas muito prazer. Ver também Escobar como provavelmente será um dos mediadores sobre o comando de Evaldo. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria primeiro, então, de tentar balizar um pouco a questão dos conceitos, já que o professor Neri, ele inicia colocando um pouco de desconforto no uso do isolamento social. De fato, professor, os termos de isolamento, quarentena e distanciamento físicos são termos muito próprios da biologia, ou seja, são muito próprios da medicina e da saúde coletiva. Mas o correto seria se usássemos o termo de isolamento físico e não social. Então, dado que o mundo começou a usar o termo de isolamento social, eu me rendo às evidências de que, nesse momento, para a população, eu nunca fico muito apegada à questão do conceito para não confundir. Os decretos de governadores, de prefeitos, de autoridades sanitárias sempre se referem a isolamento social. Algumas pessoas colocam o distanciamento como uma forma de, sabe, um certo preciosismo na questão conceitual. Mas eu acho que nesse momento de enfrentamento dessa pandemia, quanto mais nos aproximarmos de um discurso que possa fazer com que a população entenda que isolamento social significa ter um tempo na sua casa, até que as questões centrais dessa epidemia possam ser melhor conhecidas, isso é muito importante. E aí, o outro conceito de vulnerabilidade, que eu achei muito interessante, quando eu vi que o título do simpósio era Vulneráveis e Vulnerados, eu digo, bom, o professor Nery deve trazer
um conceito na questão dos vulnerados e dos vulneráveis, porque a vulnerabilidade para a saúde coletiva, e particularmente para a epidemiologia, ela entra em substituição ao termo grupo de risco, que nos anos 80, com a emergência da AIDS, ou seja, a emergência da infecção pelo HIV, e sequer a gente sabia que era HIV, só alguns anos depois é que a gente soube que o vírus foi isolado, né, só em 86. Então, assim, o conceito de vulnerabilidade, ele é um conceito que amplia a discussão sobre grupo de risco, e nós nos sentimos muito, digamos assim, amparados no debate com as populações que você também colocou como invisíveis, porque também na AIDS a gente trabalha com essa invisibilidade ligada ao uso de droga, aos comportamentos sexuais considerados desviantes, a questão da prostituição, e etc, etc. Então, a questão da transmissão sanguínea. Então, essa questão da vulnerabilidade, ela ampliou muito a discussão da própria epidemiologia, que é onde eu me reporto mais recentemente nas minhas pesquisas, para que a gente pudesse enfrentar de uma forma menos, digamos assim, preconceituosa e determinística a questão da vulnerabilidade comportamental, social, programática, individual. Só para equacionarmos que cada área trabalha um pouco com esses conceitos, e gostei muito da ideia dos vulnerados, porque eu concordo que é assim que essas populações se situam, porque se a gente fizer um paralelo entre vulneráveis e susceptíveis, na cadeia biológica, todos nós somos susceptíveis ao SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19. Tá? Então, como esse vírus nunca circulou em nenhum momento na população, embora seja o 7º coronavírus que circule, que saia de animais para os homens, por força de mutações, então, nenhum de nós, a não ser os que já foram infectados, estamos resistentes a ele. Todos nós somos susceptíveis, portanto, todos somos vulneráveis, desde o recém-nascido até a população, até o vovozinho e a população mais idosa. E aí eu vou trazer o debate para o meu campo, obviamente, que é a minha contribuição, se dá exatamente no campo da saúde coletiva, no campo da epidemiologia. Na realidade, o Brasil vive, com a introdução da Covid no mês de fevereiro, uma epidemia que não tem paralelo em nenhum país do mundo, porque nenhum país do mundo, dos que já enfrentaram e estão enfrentando esta pandemia, tem uma condição de extrema desigualdade social que nós temos. Então, quando a gente tenta comparar, por exemplo, as medidas de isolamento social, com a licença poética de usar esse termo, ou a licença epidemiológica de usar esse termo, com isolamento social, nós nem enfrentamos uma situação tipo a Coreia, que foi um dos primeiros países que enfrentou essa epidemia, onde realizou mais de 1 milhão de testes, tá certo? Realizava teste em drive-thru, inclusive para cachorro e gato. Nem vivemos uma situação da China, que conseguiu isolar 60 milhões de habitantes numa área porque tem uma condição de população de piramidal e de centralismo, quer dizer, de controle central da população com uma restrição militar, tá entendendo? Então, assim, os dois modelos que a gente tenta se aproximar deles, e um pouco depois da Itália e da Espanha, estão longe de representar a nossa realidade. Então, nós trabalhamos no Brasil, eu digo o seguinte, que nós temos pelo menos 2 padrões epidemiológicos da doença. O padrão inicial e o padrão que agora começa a se horizontalizar. Nossa epidemia começou pelas coberturas dos edifícios, ou seja, começou pelas populações que tinham dinheiro, que viajaram para a Europa ou até para a Ásia durante o pré-carnaval, até para fugir do carnaval popular, desagradável, de troca de suores do meio da rua, e que era melhor estar numa praia da Ásia, estar num país estéril como a Itália, belíssimo, na Espanha, nada contra.
mas é que o vírus foi trazido para o nosso país pela população que habita as coberturas dos apartamentos. E esta epidemia começa a descer os andares agora. Nós não ainda atingimos o subsolo dos edifícios. Nós começamos a descer os andares e estabelecemos rota de transmissão do vírus a partir das pessoas que serviam as coberturas dos apartamentos. As empregadas domésticas, os vigilantes, os seguranças, os motoristas. Vídeo que a gente assistiu, por exemplo, no Planalto Central do Brasil, né? Quer dizer, o motorista, os serventes, as pessoas todas foram infectadas. Eu não sei por que algumas pessoas não adoeceram. Mas, enfim, como a doença não atinge igualmente, nem tem a mesma expressão clínica em todos, ela vai se apresentar, como todos nós já sabemos, em cerca de 80% da forma leve ou até assintomática, e de 15% a 20% das formas mais graves. Licença, um minutinho. Então, as medidas de isolamento, as medidas de tentativa de adiamento da transmissão desse vírus no país está sendo feito de forma também extremamente heterogênea. A gente não tem um padrão, a gente tem uma desautorização federal para o isolamento social, toda semana é uma novidade, é uma feira, é uma padaria, é uma coçada no nariz e aperto de mão, é uma passagem por uma grande aglomeração para abraçar todo mundo. E nós temos, ao mesmo tempo, uma tentativa das autoridades de saúde e as autoridades governamentais locais de conter um pouco essa transmissão, para que haja tempo para a estrutura de saúde se municiar dos insumos e dos equipamentos necessários para que a gente possa enfrentar esta carga de doença que vai acometer de forma extremamente grave uma parte dessa população. E aí o discurso que a gente mais ouve é o seguinte: mas tudo bem, pode voltar o comércio, qual é o problema? As pessoas têm condições de se protegerem, só vai atingir velhos, só é grave na população velha. Não é bem isso, a gente tem visto que não é bem isso. Crianças têm morrido, jovens têm morrido. Obviamente que a população mais idosa é a população que foi mais eleita para desenvolver os quadros mais graves dessa doença, que são uma síndrome respiratória aguda grave e um quadro de pneumonia extremamente grave. Nós estamos engateando nessa epidemia ainda em relação às medidas de assistência e às medidas de controle. Obviamente, todos os dias, o vírus ele tem ensinado mais coisas. Mas uma coisa a gente tem de certeza: não há outra forma de se bloquear uma doença de transmissão respiratória que não seja pelo afastamento das pessoas. As pessoas têm que se afastarem fisicamente, porque ela está nas gotículas de saliva, está na secreção nasal e também fica em dispersão no ar e no chão, tá certo? Com tempos de duração de permanência desse vírus até de horas e até de dias em determinadas superfícies. Existem medidas para você controlar isso? Existe. Aí, qual é o nosso desafio? Diante dessa nossa profunda desigualdade, que o professor Nery já começou a colocar, o que significa fazer isolamento social ou um distanciamento físico para uma pessoa que não tem casa? O que significa limpar com água e sabão para uma pessoa que não tem água? Para a pessoa que a água só chega a cada 7 dias ou a cada 21 dias na sua casa? O que significa usar máscara se as pessoas não têm sequer condições de adicionar alimentos? Então, assim, não tem como a gente enfrentar sem discutir esses desafios. Os desafios são enormes, porque nossa população ela enfrenta questões de base muito sérias. A população enfrenta questões básicas. A pessoa tem que quer dizer, tem gente que precisa sair na rua, não é porque é vendedor, nem porque trabalha numa farmácia, é porque ele precisa catar o papel, porque é do papel que ele retira o pão de cada dia. Está entendendo? Então, como é que a gente vai fazer a interrupção da transmissão dessa doença?
A interrupção a gente não vai conseguir, mas retardar a transmissão dessa doença com tantos desafios e com um governo tão perverso. Quer dizer, quando é que você adota uma medida atrasada de proteção social? Isso a gente já vem dizendo desde o mês de fevereiro. Não dá para enfrentar uma pandemia dessa proporção sem um Estado protetor. Não é nem um Estado protetor, é um Estado que pelo menos coloque comida na boca de quem tem que sobreviver todo dia, de quem tem que adquirir seu alimento diariamente. E esse mesmo governo coloca uma situação de extrema discriminação e segregação, exigindo aglomerações, como a gente tem assistido há 2 semanas, na frente de Caixa Econômica, na frente de loterias, na frente de bancos, porque tem que ter um aplicativo no celular, porque o CPF tem que estar liberado. Gente, a comida tem que chegar independente de CPF. As pessoas têm que se alimentar, tem que chegar água, tem que chegar produto de limpeza. E, nesse sentido, eu acho que o Recife deu um exemplo de civilidade quando, instituindo o isolamento social, a Prefeitura da cidade do Recife, na mesma semana que fechou as escolas, tinha como uma medida de suporte que todas as crianças nas escolas, desde o infantil até o ensino fundamental, receberiam sua merenda por um responsável semanalmente, e junto com a merenda foi um kit de limpeza, um kit com produtos de limpeza para todas as famílias. Então, assim, tem ações de governo extremamente louváveis e que foram muito ágeis no sentido de dizer, olha, nós temos que chegar com essas ações, com essas medidas, antes que essa disseminação desse vírus não permita que a gente não atenda mais ninguém. E a gente já começa a assistir, mesmo antes de chegar no subsolo do prédio, um colapso dos sistemas de saúde. Os leitos públicos de UTI já começam a estrangular em vários estados, inclusive em Pernambuco. Nós já temos uma ocupação acima de 90% na cidade do Recife. E aí é uma outra questão que a gente coloca. Se as vidas são iguais, se a gente tem uma lista única para o transplante cardíaco nesse país, se as pessoas que vão fazer a forma grave necessitam de uma ventilação... eu acho que Evaldo deve ter saído aí. Está me ouvindo? Alô? Perdi a conexão. Sim, a gente escuta. Estamos ouvindo sim, a senhora. Ana. Tá ok. Se a gente tem necessidade de um ventilador, ou seja, de uma máquina que vai ser capaz de expandir este pulmão e poupar este pulmão para que a pessoa não morra por falta de oxigênio, por que os leitos de UTIs também não entram numa lista como a do transplante e que todas as pessoas que precisem de um ventilador, eles sejam incorporados? Nós iniciamos uma discussão aqui no grupo de Pernambuco, nós criamos pela sociedade civil uma rede chamada Rede Solidária em Defesa da Vida Pernambuco, e nós já elaboramos um documento e já lançamos uma campanha nesse sentido. Essa rede ela é formada por pessoas das mais diferentes formações, nós temos advogados, promotores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cientistas políticos, cientistas sociais, comunicadores e outros profissionais, e pessoas da sociedade civil, por exemplo, pessoas da rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, esta rede ela tem criado alguns debates para melhorar ou minimizar o sofrimento das pessoas vítimas da pandemia ou vulnerados. Agora mesmo, nós tiramos um documento para as populações em situação de rua. Obviamente que nós não somos órgão executor, nós somos uma rede de pessoas que estão sintonizados, preocupados com a discussão ou com a identificação de áreas críticas e de problemas emergentes para que sejam discutidos pela população. Eu acho que, assim, para começar, era mais ou menos isso que eu não sei se vai haver um debate em seguida, Evaldo, mas, assim,
Ok, então acho que eu estou satisfeita para que dê oportunidade das Ao pessoas. próprio homem. Obrigada. Ana, obrigado pela sua Não, mas você pode construir fala. e até, Eu acho né, se fundamental que trocadilho. a gente lembre, e se a gente fosse denominar do ponto de vista da cor, a gente diria que esta é uma peste branca. Né? Você fez a figura do edifício e que começou na cobertura. E eu acho que é muito, muito, muito paradigmático o fato de que a primeira morte do Rio de Janeiro foi de uma senhora de 63 anos, cuja patroa voltou da Itália, contaminou a empregada, que era essa senhora de 63 anos, que morava ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ela, com 4 dias, morreu, a empregada, não a patroa. Então, nesse sentido, essa transmissão vertical, no sentido de começar de cima para baixo, não é? A gente vai observar a consequência dos andares inferiores e do subsolo à medida que for aumentando a quantidade de pessoas e vai chegando mais próximo desse subsolo. Obrigado, Ana. Tu trouxeste coisas instigantes para a gente poder comentar e discutir com todos os participantes. Tudo E agora, bem. Carol Paes, nossa mais jovem participante. E seja bem-vinda, Carol. Queremos saber da tua contribuição. Obrigada, né? Primeiro, boa noite a todos e obrigada pelo convite. De fato, para mim é uma honra, né, ser convidado por Dr. Evaldo para estar nesse momento. E acho que a gente pode entrar, né, num diálogo. Estão me escutando? Estamos, Carol. É porque foi desativado sem eu querer. Eu desativei. Não, tudo bem. É porque como eu vi que estava desativado, aí pronto. Mas queria agradecer, né, esse momento e assim, eu fiquei tomando nota, né, de várias das contribuições de Antônio e de Ana, e aí eu acho que a gente pode dialogar também um pouco em torno disso e trazer outros conceitos. Porque aí, também refletindo, né, durante a própria exposição dos colegas, eu queria trazer algumas contribuições. É interessante, e eu admito que eu fiquei rindo internamente, porque eu tenho, né, a formação em saúde pública através da promoção da saúde, que dialoga com o que Ana Brito trouxe, e eu estou doutoranda do programa de bioética da UNB, que aí eu tenho certeza que o doutor Antônio conhece as pessoas da UNB, Volney Garrafa, e toda a equipe que está lá, né? Então, a gente está como doutoranda desse programa, que é um dos principais programas de bioética da América Latina. Então, acaba que eu trago também algumas dessas ideias. Então, nesse sentido, eu achei interessante trazer aqui que existe realmente, como o professor, como o doutor Antônio falou, essa separação de vulnerabilidades e vulnerados, porque a vulnerabilidade faz parte da nossa vida, faz parte do nosso estado de ser humano. Inclusive, num dos artigos que eu li, né, para me preparar para esse momento, é o professor William Rosner, que ele é da Unesp Botucatu. Ele, inclusive, escreve que todas as leis, todas as constituições, todas as elaborações de normas que a gente faz enquanto sociedade é por conta admitindo a nossa vulnerabilidade. Então, é para proteger a nossa vulnerabilidade que a gente cria esses sistemas complexos de direito, normas e, inclusive, a própria ética e a própria maneira de se relacionar com a vida. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha me dado conta de que, de fato, a gente, a todo momento, precisa se proteger dos outros, da gente mesmo e da maneira com que a gente do que a gente se constitui, né, enquanto sociedade. E aí, dentro dessa perspectiva, é que existem, como é que eu posso dizer, existem evoluções desse conceito, né?
quando é porque eu me perdi aqui qual foi o autor que eu li, mas aí depois eu posso dar as referências, mas eu não consegui achar aqui rápido de quem foi quem disse isso, mas já foi uma das coisas que eu também li. Ele traz um ponto interessante de que dentro da prática profissional, né, dos médicos, aí no caso desse artigo ele falou especificamente dos médicos, o conceito de vulnerabilidade não é trabalhado. A gente trabalha mais do conceito de vulnerabilidade a partir das pesquisas clínicas, muito mais do que da assistência à saúde. E isso é muito interessante porque parece que é uma coisa que dialoga com o que o Dr. Antônio falou, que ele, enquanto começa a desenvolver, por exemplo, o consultório da rua, num sentido que a assistência ela precisa dar conta dessa população vulnerada. E que os códigos de ética nosso não cita a vulnerabilidade ou o estado vulnerável como uma questão em que a gente precisa trabalhar. E dentro da própria bioética, por mais que desde a década de 70, com Potter, questões da vulnerabilidade já estão sendo discutidas, mas é mais recentemente que a gente consegue pensar mais, consegue escrever mais e desenvolver o conceito de vulnerabilidade dentro da própria bioética e da própria relações que a gente estabelece. E aí, inclusive, né, é eticamente aceitável a gente trabalhar com esse conceito de vulnerabilidade, porque a gente, assim, o código de ética nossa, a maneira com que a gente trabalha na assistência à saúde, ela excluindo as questões vulneráveis, faz com que a gente, dentro da nossa prática, a gente não fique refletindo sobre esses determinantes, sobre essas condições de vulnerabilidade dentro do processo da assistência. Então, ela se torna um processo muito mais filosófico, muito mais do pensamento do que de uma prática. E eu achei isso muito interessante. Eu fiquei refletindo sobre isso, muito interessante. Porque quando a gente fala, por exemplo, dentro da promoção da saúde, que também faz parte de algumas leituras minhas, e a gente traz o conceito de determinantes sociais de saúde, por exemplo, dentro da evolução do conceito do processo saúde-doença, a gente vê que, muitas vezes, a gente trabalha isso mais no campo teórico, no campo de políticas, e não no campo do cuidado, no campo do estar ali naquele momento. Inclusive, esse pesquisador, esse professor que eu falei, William Rosner, ele utiliza-se de expressões médicas para dizer como é que a gente deveria estar trabalhando a vulnerabilidade na prática clínica, né? Porque, primeiro, no artigo dele, ele constata, né, que, na prática, a gente não trabalha isso de forma boa, e ele traz também uma maneira um direcionamento de como a gente pode trabalhar isso. E aí ele diz que a vulnerabilidade a gente precisa trabalhar em sua causa, em sua consequência, em sua manifestação, de como ela pode ser superada, de como a gente pode ser protegida, de como evitar, entendeu? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa para as doenças, né? Então, todos os percursos clínicos que a gente pode pensar de como a doença se expressa, e que muitas vezes essa expressão da doença ela é complexa por conta de vários determinantes, acontece o mesmo com a vulnerabilidade, entendeu? Então, o estado do vulnerado não é apenas uma condição, não é uma linha, não é apenas uma variável, são várias variáveis em que elas, em conjunto, estabelecem dentro daquele indivíduo, daquela família e daquela comunidade de maneiras diferentes, porque a gente sabe que cada um tem cada perfil ele pode ter expressões de vulnerabilidades de maneira singular, e que a gente não pode pegar e estigmatizar um indivíduo, uma população ou uma comunidade como essa comunidade é uma comunidade de rua, por exemplo, de morador de rua, então todo mundo é igual dentro da sua vulnerabilidade. Não necessariamente. Dentro dos processos em que a gente
vai fazer, obviamente, se a gente for fazer uma política pública que é mais comunitária, a gente tem que ver um olhar mais ampliado, mas, por exemplo, numa consulta clínica de um médico, de uma enfermeira, a gente pode avaliar outras camadas de vulnerabilidade que são mais individuais, por exemplo. E eu acho também, eu queria trazer uma discussão que eu achei extremamente interessante, que tem muito a ver também com o que Antônio Neri falou, foi da questão da autonomia, né? E aí é muito interessante essa questão da vulnerabilidade e autonomia, porque os documentos oficiais da bioética, como o relatório Belmonte, como foi colocado aí por Neri, e outros documentos, eles trazem, né, os conceitos da vulnerabilidade, mas uma das formas que eles trazem como a gente vai melhorar ou como a gente vai diminuir esse estado de vulnerabilidade é através do consentimento e é através do consentimento livre e esclarecido. Só que a gente pegar o consentimento livre e esclarecido como a única maneira da gente superar a vulnerabilidade é a gente pensar que esse indivíduo, essa pessoa, ela tem completa autonomia. Que a gente sabe que na prática, não existe, né? A gente não consegue. Nós que, por exemplo, eu que sou branca, sou de classe média alta, meus pais são médicos, né? Então, vivi nessa, por exemplo, sempre na classe média alta, a gente não pode ser completamente autônomo, porque eu estou sob um Estado machista, sob um Estado autoritário, sobre várias outras opressões, que faz com que esse conceito de autonomia seja completamente questionável. Aí imagine as pessoas que têm outras camadas, de outras questões, em que a gente precisa trabalhar. Então, dentro dessa perspectiva, é um conceito, é uma visão muito individualista da gente imaginar que o consentimento e a autonomia vai dar conta de a gente poder fazer todas as ações, tanto clínicas quanto de pesquisa, para a população vulnerada, quando, na verdade, a gente sabe que isso pode ser questionado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que, quando a gente questione a autonomia das pessoas, a gente também não gere a estigmatização, como eu já falei anteriormente. Então, é uma população, são uma população de prostitutas, é uma população carcerária, e aí a gente não vai poder fazer pesquisa, a gente não vai poder fazer uma atenção, a gente não vai poder isso, porque eles são considerados vulneráveis. Não é dessa forma, né? Também não é para a gente tomar uma decisão, o oposto de a gente deixar a pessoa à própria sorte, porque a gente não pode dar conta dessas questões das pessoas. Também não é dessa forma. Então, isso significa, e aí já é outro autor também, que eu admito que eu já esqueci também quem disse isso, ele traz a perspectiva do diálogo. Vocês já estão vendo que eu não sou boa de anotar os nomes das pessoas, né, que eu cito aqui, mas tudo bem. Mas ele traz a perspectiva do diálogo, que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o que Neri falou, né, o Antônio falou, desses projetos, né, o projeto Girassóis de Ruas, os encontros, os cuidados. Eles são exatamente a maneira com que o que eu consegui estudar para esse momento ele traz, é o momento do diálogo. E desse momento do diálogo é que a gente vai conseguir estabelecer não só as relações, como também vai estabelecer todo esse processo de causa, consequência e maneiras com que a vulnerabilidade trabalha, está atuando em torno daquelas pessoas, certo? E aí deixa eu só ver se tinha mais alguma questão do que eu anotei aqui, que eu queria trabalhar, mas eu acho, sim, só um ponto final, né, um detalhe final dessa questão de retornar um pouco a essa questão da autonomia de que eu falei, em que ele é considerado para muitos autores da bioética um super princípio, né? Porque quando a gente pensa em bioética, normalmente a gente pensa naqueles 4 princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, né? Que é da bioética principialista.
Só que ela não dá conta da complexidade do que é a vida humana, né? E aí é por isso que, por exemplo, está se trazendo esse conceito de vulnerabilidade dentro como um dos princípios também para a própria bioética. E é interessante que esse conceito de autonomia, que é expressa a partir do consentimento, para além dela ser individualista, ela também faz parte de uma culpabilização da vítima. É você colocar em torno do indivíduo o peso do que é tomar aquela decisão e que a promoção da saúde ela é historicamente adepta disso, né, de culpabilizar a vítima, já que dentro da história da promoção da saúde, quando no início, lá na década de 70, começou a colocar, não, são os comportamentos das pessoas que causam os problemas de saúde, então vamos comer melhor, vamos emagrecer, parar de fumar, fazer sexo com proteção. Então, eles colocam a vida como se fosse dentro daquele quadradinho e, a partir daí, você vai ter a saúde máxima. E aí, isso coloca na gente, indivíduo, em uma pressão enorme de tomar todas as decisões, enquanto que a gente é um ser social e que a gente, na verdade, toma muitas das decisões de maneira coletiva. E que estão várias questões. Então, a política está em torno da gente, as questões de todas as formas de discriminação está por cima da gente também, e que faz com que a gente não seja assim, não é só porque eu quero ou não quero, eu tenho total autonomia que eu vou tomar aquela decisão. E aí era isso. Acho que, pronto, do que eu anotei, eu acho que era isso que eu poderia contribuir para esse momento. Obrigada. Carol, obrigado, dizemos nós. Obrigado pela sua participação. Acho que Carol traz coisas super interessantes quando Carol retoma a discussão da autonomia, quando Carol retorna a discussão da aproximação com os grupos, com determinados grupos. Eu gosto muito do termo que Nery usou de reconhecimento. Quando a gente vai para a rua, a gente vai conhecer e reconhecer as pessoas. Eu acho que eu fico assim indignado quando a pessoa chega junto de alguém que está no meio da rua, em pleno sofrimento, e diz assim: eu entendo o que você está passando. Como você entende? Né? Qual é o lugar que você está falando e qual é o lugar que você está compreendendo? Então, eu acho que a gente tem que se aproximar empaticamente deste sofrimento, agora entendendo que a gente está num outro lugar, a gente está sentado numa outra cadeira, não está exatamente na cadeira ou na rua como eles estão sentados. Eu acho que quando você retoma essa discussão, retoma a discussão, inclusive, da vulnerabilidade de todos nós, me vem em mente a música de Lenine, que se chama Vivo, onde ele diz: precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo. Todos nós somos vulneráveis. A música de Lenine mostra isso de uma maneira muito legal, porque mostra, através de uma canção, o que é mais frágil em nós, que é exatamente a vulnerabilidade de ser vivo. Então, quero agradecer de novo, Carol. A gente vai passar agora para a parte da conversa mais coletiva. A gente não tem dado a palavra para as pessoas da roda, mas quem sabe a gente pode mudar nesta segunda roda e poder ouvir alguém. Mas eu queria trazer uma colocação do Eric. Eric diz assim: a sociedade odierna é marcada pela quebra de paradigmas que desemboca em um niilismo. Aí ele pergunta: existem perspectivas éticas que acalente a possibilidade de uma mudança social pós-pandemia? Existe a perspectivas éticas que acalente a possibilidade de uma mudança social pós-pandemia? Pergunta o Eric.
Eu acho que o doutor Antônio quer falar. Tá doido E pra aí, falar. pronto. Vamos lá, Nery. Evaldo, eu acho, inclusive, que tem que retornar um pouco a ele e dizer assim, o que você entende por ética? Né? Eu penso também, me vem à cabeça a questão da esperança, a caixa de Pandora. Quer dizer, o que resta aos humanos, se não a esperança de que nós possamos nos transformar? Mas não há, na minha perspectiva, garantia de que nós nos transformemos para melhor ou para pior. Eu acho até que nós seremos sempre Thanatos e Eros, seremos sempre uma mistura de bons e ruins, e que em determinados momentos, talvez, a sociedade tenha uma tonalidade, aspas, eu diria melhor, mas melhor para quem, em que direção, em que cultura, porque também teríamos que pensar, a melhora numa cultura não é necessariamente uma melhora na outra. Então, eu não compartilho hoje essa ideia de um universo igual, de um mundo em que as pessoas sejam todas boas na mesma direção. Eu acho que isso não é possível. Agora, se a gente restringe um pouco para pensar com Eric, eu diria, olha, ética não é moral, ética não é conduta, ética não é comportamento. Ética vem de ethos, que significa lugar onde os humanos estavam no seu oikos, O-I-K-O-S, com acento no oikos, como sendo a casa, como sendo o lugar da proteção. E o ethos era o lugar onde essa proteção estava. Portanto, era o lugar onde estavam os humanos para se proteger. Isso é que é ética. A gente pode ampliar um pouco e dizer que ética, então, é o lugar de onde os humanos falam, pensam, se protegem. E, como consequência, vem mor mores, porque os latinos, os romanos, não tinham a palavra ethos, não tinha ética, eles tinham mor mores, moral. Portanto, ética não determina conduta, ética determina reflexão, o lugar da reflexão. E mor mores, a conduta, a consequência daquilo que nós podemos pensar no ethos ou na ética para nos proteger. E aí eu penso que cada cultura vai ter o seu ethos, a sua ética e, portanto, a sua mores, a sua moral. E, para concluir, eu ouvi uma coisa muito recentemente de Edgar Morin, que eu gosto muito. Esse filósofo, ele é sociólogo, mas ele é também filósofo, na minha perspectiva, Edgar Morin, que recentemente eu ouvi uma conferência dele, que está disponível no YouTube, que é Lições sobre a Existência. É uma conferência que ele divide entre lições sobre a existência e lições sobre a economia. E nessa parte que ele fala da existência, eu fiquei tocado, e eu estou pensando muito nisso. Ele diz, olha, a vida humana ela é dividida, ela se compõe de prosa e poesia. E ele diz que nós trabalharíamos sempre no 1 a 1 e depois no mais de 1, na perspectiva da prosa, que significa fazer as coisas difíceis, lutar, brigar, não concordar com o presidente que mela a mão no nariz e pega na mão das pessoas. Ele vai dizer que a prosa é isto, e que a poesia seria a alegria, seria a festa, seria o sexo, seria a dança, seria a música, e que nós transitamos necessariamente sempre entre a prosa e a poesia, e que nós nunca teremos uma vida só de poesia, mas que, lamentavelmente, nós podemos, mas não necessariamente, caminhar para uma vida que seria exclusivamente a prosa, de modo que eu respondo a Eric um pouco assim, sem responder, devolvo a ele essas reflexões para que a gente possa pensar. Mas eu acho que essa coisa idealizada de... Por exemplo, eu não tenho a menor ideia de que daqui a 5 anos, o que nós vamos estar vivendo em consequência dessa pandemia. O que ela fará conosco? Ela nos levará a fazer mais conferências como essa, a conversas como essa que você nos propôs, que eu nunca experimentei. É a segunda vez em meus 75 anos de vida que eu faço isso. Mas durante 60 anos eu não tive essa possibilidade. Então eu tenho que me reconfigurar para ver meus pares numa telinha e ouvir
os meus amigos a 2.000 quilômetros de distância. Quer dizer, é extraordinário. Mas eu não posso dizer o que essa pandemia fará, transformará, nos proporcionará daqui a algum tempo. Acho que nós veremos isso no depois, como diria Jacques Lacan. Só no depois é que nós podemos perceber. Seremos melhores? Em algumas coisas, talvez, mas talvez a gente piore também em outras, é possível, mas nós não seremos, a meu ver, nunca caminhando para essa utopia. A utopia é aquilo que nos move, que nos faz andar, de que nós teremos sempre uma sociedade do bem em detrimento de uma sociedade do mal. E eu penso hoje que nós estaremos sempre entre a prosa e a poesia, entre um tanto de bem e um tanto de mal, e podemos viver períodos em que a poesia seja prevalente e outros em que a prosa seja prevalente. É isso aí. É o que eu penso. Eu só queria contribuir bem pontualmente em relação a essa pergunta, é que a bioética ela é apenas uma maneira da gente pensar sobre um problema. Então, quando a gente quer, não, vamos refletir a bioética, e eu estou falando da bioética, né? Porque a ética ela tem uma questão filosófica mesmo, mas a bioética ela pega algum problema, alguma questão que é da vida, e a gente vai pensar de como é que a gente vai, de alguma forma, resolver aquilo ou aprofundar a reflexão sobre aquela questão. Então, quando você traz essa questão de uma perspectiva ética, na verdade, o que a ética diz é bora estudar, bora dialogar e bora fazer as coisas. A bioética da intervenção, que foi uma bioética desenvolvida por Vonega Rafa, né, que é coordenador, inclusive, da pós-graduação que eu faço, ele traz, por exemplo, que tem 4 princípios para a gente pensar qualquer problema em questões da bioética, que é prudência, proteção, precaução prudência, proteção, precaução, e aí eu esqueci o outro P, que eu anotei aqui errado. Mas, ou seja, ele diz, a gente, para pensar sobre isso, a gente precisa colocar esses 4 princípios em práticas para a gente poder pensar e resolver aquilo que a gente está querendo resolver, qualquer coisa que seja. Então, ou seja, a bioética faz mais a gente refletir, para a partir dessa reflexão a gente gerar ação. Mas ela não diz como é que deve ser a ação. Ela só faz a gente refletir. Reflexão para geração. Evaldo, eu posso entrar nesse debate? Deve, não só pode, deve. Então, assim, trazendo agora para a aplicação prática da questão da mudança ou não, o meu norte é a história, tá certo? A história da medicina, a história das doenças e a história das grandes catástrofes, tanto econômicas como humanas, que a humanidade já sofreu. E só para me limitar uma questão mais recente, a partir da gripe espanhola, né? 1919, a gente teve aquela grande expansão de uma gripe que de espanhola não era nada, ela era americana, mas foi lá o desfile que aconteceu dos soldados americanos e a disseminação da doença se deu por lá. Então, ela já começa a ser discriminatória a partir do próprio nome, né? A partir do próprio local onde ocorreu, na realidade, a grande disseminação. E que depois disso, a gente assiste como um fenômeno mundial a Grande Depressão de 29, né? Ambos fenômenos resultaram numa mudança para pior no mundo, que foi com quer dizer, a existência, o desencadeamento de uma grande guerra mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, do ponto de vista pragmático, eu não acredito que esta pandemia nos leve a uma, digamos assim, a uma perspectiva de mudança numa direção positiva. Eu gostaria muito que ela trouxesse esta dimensão, que ela trouxesse esta direção. Mas, assim, nada me faz crer, entendendo os movimentos da humanidade, que isso seja, de fato, o que vai acontecer. Esse grande mundo globalizado, conectado via internet, conectado via redes sociais, via grupos. Agora, o certo é o seguinte, é que nos tempos modernos,
Viver o que nós vivemos hoje é o primeiro registro. Ninguém tem notícia de que o mundo inteiro parou para ficar dentro de casa, ou pelo menos com medo do contágio, tá certo? Tem medo de se aproximar das pessoas em períodos, em nenhum outro momento, nem mesmo no período da guerra, da Grande Guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido, e pegando pela questão da ética, é que eu acho que existe um descompromisso muito grande neste momento das pessoas, mesmo as pessoas mais consequentes, no que diz respeito à difusão de mentiras, de meias-verdades. As pessoas têm uma avidez enorme para difundir notícias, ou querelas, ou impressões, ou boatos, que é uma coisa absolutamente angustiante. A gente não dá conta de acompanhar a quantidade de notícias que são veiculadas diariamente. No campo científico, que é o campo que eu me atenho, há notícias também extremamente questionáveis, de estudos sem o menor cuidado, tá entendendo? Da necessidade de se encontrar uma droga e de se colocar essa droga na televisão ou nas mídias com rapidez enorme. Então, tem gente prescrevendo tudo, de remédio para piolho até remédio para tratar doenças em animais. Então, a gente tem, para mim, essa é uma questão ética da maior envergadura para esse momento da epidemia que nós vivemos. Eu acho que as pessoas que têm responsabilidade social, desde os cientistas políticos até o médico, o enfermeiro, as pessoas que estão lidando na tentativa de minimizar o sofrimento humano, nos psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos, bom, toda a gama de profissionais, assistentes sociais, nós temos uma responsabilidade imensa de começar, de minimizarmos, ou de deletarmos, ou não veicularmos, ou não valorizarmos essas notícias que estão trazendo um enorme desserviço para a população. Veja só, eu acabei de ler uma notícia de que uma cidade no interior do Rio Grande do Sul abriu o comércio. Se eu não me engano, é a cidade que nasceu Getúlio Vargas. As imagens das pessoas fazendo compras é uma coisa que, sinceramente, eu não sei, é um fenômeno que vocês da área mais da saúde mental, que tipo de mudança é essa? Que direção de mudança é essa? A mudança de que, de repente, você está autorizada a abertura do comércio e vai todo mundo comprar? Comprar o quê? Para que as pessoas têm que ir? E no mesmo dia, sobrecarregar as filas de bodegas, de supermercados, de shopping center. Bom, o que eu sei é que essa cidade, infelizmente, daqui a uma semana ou duas, vai assistir uma explosão de casos de coronavírus. Basta ter um único assintomático no meio daquela multidão, e que certamente tem, porque no Rio Grande do Sul já circula o vírus há mais de um mês. Obrigada. Obrigado para os três que comentaram. Na verdade, vocês também comentaram uma colocação no bate-papo, que era o que é que a gente deve esperar depois do momento de crise, como oportunidade individual ou coletiva. Eu acho que quando o Nery traz o pensamento do filósofo, que me veio logo a letra de Rita Lee sobre amizade e sexo, e Rita Lee diz também na sua letra da música que amizade é prosa e sexo é poesia. Ela já diz isso há uns 10 anos atrás, e que quando ela compara a questão da amizade e sexo. Mas São Borja é a cidade onde nasceu Getúlio Vargas. O que a gente tem que pensar, e eu acho que as pessoas que estão participando nos ajudam nesse sentido, é que nós temos
isso já foi dito há muito tempo, nós temos uma grande ansiedade sobre o que vem, o porvir, né? O que é que acontecerá depois? Isso é uma angústia que nos acompanha ao longo de toda a vida e sempre vai nos acompanhar. Então, a gente sempre está querendo saber, e depois? Como é que isso vai, o que é que isso vai trazer para a gente? E a gente não consegue muito, e aí eu acho, Ana, que a inscrição desses remédios milagrosos, dessas meizinhas que estão sendo veiculadas, é a ideia de que eu não consigo conviver com a ideia apavorante de que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo uma pandemia que, como você colocou muito bem no início, diferente de tudo que a gente já viveu. Como a última foi em 1918, parece que não tem ninguém que viveu lá a gripe americana chamada espanhola. Então, a gente está vivendo algo novo, muito novo. E num momento em que as pessoas têm uma facilidade muito grande de veicular isso que você falava, boato, fofoca. Então, nós vivemos à mercê disso, mas nós vivemos a angústia de não saber. O que eu acho que a sociedade e as pessoas precisam é conviver com o não saber. Nós não sabemos. Eu dizia semana passada, na conversa sobre a questão do impacto psicológico do isolamento, de que as pessoas estão sendo obrigadas a arrumarem armários. E um paciente meu dizia que foi arrumar a geladeira com a família e descobriu na geladeira coisas que estavam apodrecendo, coisas que não sabia nem que existia. Então, na verdade, nós estamos entrando em contato com aquelas coisas guardadas dentro da gente e que a gente não estava tendo acesso. E eu citava também a semana passada o livro da Clarice Lispector, né? E dizia, nós estamos indo em direção do quarto da empregada, que é um território estranho, que é um território novo. Então, nós vivemos nesse isolamento social, nesse recolhimento, a possibilidade de ser invadido por esses fantasmas, por essas coisas guardadas, por essas coisas que estavam estragadas, podres dentro da geladeira e que a gente vai ter que se defrontar. Certamente, talvez aquilo que nos apavore mais seja exatamente a incerteza e o não saber. Nós não sabemos. A única coisa que a gente pode prever é que não vai acabar agora. Isso a gente sabe, não vai acabar agora. Porque nós não somos diferentes, nós somos uma sociedade como todas as outras, mais desigual, como tu disseste, e sendo mais desigual, haverá uma consequência que será bem peculiar do Brasil. Eu estava lendo sobre 3 países da África, a repercussão nos 3 países da África. E é uma coisa tenebrosa o que está acontecendo na África também. Então, eu acho que nós estamos sendo invadidos por conteúdos que é o conteúdo do desconhecimento. Antônio Nery está ali, obedientemente, pacientemente, levantando o dedo. Está contigo a palavra, Nerinho. Vai lá. Tempo ainda, Evaldo? Tempo. Sim. Eu queria fazer uma colocação para a Ana, para ela pensar se ela concorda com isso. A primeira coisa é a seguinte: eu acho que isso, pela primeira vez, a gente vê essa coisa mundial. Eu acho que tem a ver com a comunicação. É também a primeira vez que nós temos a possibilidade da comunicação que nós temos tido. Quer dizer, o mundo está comunicado. Então, isso é uma questão. Eu não estou afirmando, não sei o que ela pensa, se essa possibilidade nova não passa por esta comunicação extraordinária. A segunda coisa é a seguinte: há algum tempo eu vi dizendo que Rousseau não tinha razão. Os homens não nascem bons e a sociedade os corrompe. Eu acho que os homens nascem ruins e os pactos possibilitam que nós vivamos. É a segunda coisa. E a terceira é a seguinte: nós estamos há muito tempo nos trilhos de um consumismo desenfreado que Guy Debord vai dizer que é uma sociedade do transitório, do descartável. Nós saímos de um lugar para outro. Nós saímos do lugar do artesanal, do permanente, de certo modo, para o lugar do feito para não durar, do feito para passar, daquilo que não tem duração, daquilo que não permanece, portanto, não faz história.
Ora, se nós estamos nisso, eu acho que a única coisa que pode nos mover disto é o medo, e o medo da morte. Talvez seja um retorno à morte, um medo da morte, que vai nos possibilitar, durante algum tempo, algum movimento. Não estou assegurando nada, eu tenho pensado nisso. E que, portanto, nós vamos ser movidos na medida ou à medida em que o medo da morte ou que a morte nos alcance, como tem cada vez mais alcançado. Mas isso não é nenhuma garantia que, ultrapassado isso, nós não voltemos à situação de Geni. E com isso é que eu quero encerrar. Você se lembra da história da Geni do Chico Buarque, quando o cara desce da nave e quer comer Geni, Geni diz: a você eu não dou. Todo mundo se ajoelha e pede, inclusive os religiosos, e Geni, com todo nojo, dá ao cara, e a terra, ou o povo, é salvo. E quando o cidadão entra na sua nave e vai embora, o que acontece? Todo mundo volta a jogar bosta na Geni. Quer dizer, eu temo muito que nós tenhamos alguma mudança em função do medo que a morte nos imporá, mas quando isso passar, nós retornemos ao mesmo que já foi, como disse Ana, com a peste, como você chamou de essa nova de peste branca, como foi a gripe espanhola e como foram tantas outras epidemias. Nesse sentido, eu acho que nós giraremos a roda do tempo e nós veremos o retorno ao mesmo, quer dizer, de volta ao futuro, em função das nossas circunstâncias. Mas eu acho que nesse momento tem, sim, essa questão da comunicação que deve fazer uma grande diferença. É isso que eu queria colocar, não sei o que vocês pensam disso. Concordo plenamente, Nery. Acho que você faz uma leitura muito interessante sobre essa questão da hiperconexão, né? Acho que é por isso mesmo, esse fenômeno da globalização, da mundialidade, ela tem a ver com os meios que a gente dispõe. E achei muito interessante a metáfora da Geni, porque como eu sempre ouvi muito Chico Buarque, e faço viagens de 500 quilômetros entre o Recife e o sertão do Seridó, em Caicó, no Rio Grande do Norte, meus filhos pequenos odiavam a música da Geni. E o mais velho, um dia, chegou e disse assim, veja só, disse para a minha filha do meio, veja só, Elisa, manhinha botava uma música de travesti, que eu achava que ela era uma prostituta. Porque na ideia dele, ele disse assim, a gente já vivia no mundo homoerótico há muito tempo, porque tudo da gente girava em torno do mundo homoerótico, e a gente nem sabia, Geni é uma travesti. Enfim, muito bem, parabéns, gostei muito. E obrigada pelas suas brilhantes contribuições. Temos aí um tempinho, se alguém quiser fazer um comentário. Carol? Pronto. É porque eu estava com problema de ativar o meu Eu ativei, vamos lá. Uma coisa que isso aí é uma reflexão assim bem minha, né? Assim, a morte, né? É a única coisa que realmente faz a gente é a única certeza da vida que a gente vai morrer, né? E eu acho que dentro isso, muitos filósofos colocam que é o motor da vida, né? O motor da vida é o medo da morte, é o medo de morrer. E aí, quando a gente está numa situação em que a gente precisa se isolar e precisa estar nessa condição que a gente está agora para poder salvar a vida das pessoas, é aí que torna isso é o que faz a gente pensar na nossa responsabilidade social. E que por conta e que, na verdade, voltando até aquele assunto da ética, a ética, ela ajuda a gente a pensar, e aí, nessa hora, o que é que a gente vai fazer? Quais são os valores em que a gente vai se basear para tomar as decisões do nosso dia a dia? Porque é a partir dessas reflexões que a gente vai tomar
de fato, as nossas ações. E eu acho interessante essa questão da GNI que o Dr. Antônio comentou, trouxe, porque normalmente, assim, assim, discordando às vezes um pouco, eu acho que isso é um pouco pessimista, e eu tenho uma visão um pouco mais optimista da vida, no sentido que eu acho que a vida, ela tende a tentar sempre melhorar. Por mais que às vezes a gente tenha aquela sensação, e às vezes eu mesmo digo que a gente está no fundo, tá em queda livre para o fundo do poço, e o fundo do poço ainda não chegou, mas eu acho que esses momentos em que a gente está agora são momentos de profunda reflexão, como Dr. Evaldo falou, que a gente está abrindo nossas geladeiras para ver os nossos podres lá de dentro. E é uma oportunidade de a gente pensar isso enquanto coletivo. A gente não está pensando apenas. Então, todo mundo aqui, nesse momento, que está nesse diálogo, que quase não está saindo de casa, que não está indo para o cinema, que não está indo para a escola, que não está indo para coisa, a gente está fazendo o nosso papel social de salvar vidas. E que não é apenas uma coisa que os profissionais de saúde, que estão sendo extremamente aplaudidos, e eu acho que eles devem continuar sendo aplaudidos, a gente tem que ser aplaudido como profissional de saúde, mas aquela pessoa, aquele indivíduo e aquela família que está dentro de casa, ela também está salvando vidas, a partir do momento que ela está aceitando essas diretrizes que estão se falando. Só que como a gente, e isso também é bem brasileiro, a gente questiona a autoridade, a gente questiona, a gente tem os nossos achismos, a gente tem a nossa forma de pensar, que faz com que a gente não olhe o outro. Tanto que é uma palavra que está sendo muito usada em voga, que é a questão da necropolítica, que é a política da morte. Nossos policiais militares, eles matam tanto quanto um país de guerra, que está um país como a Síria, um país como Israel, que está declaradamente em guerra contra vários países africanos que estão em guerra civil. A gente tem uma mortalidade por violência tão grande quanto esses países. E isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, ter algumas mil pessoas a mais morrendo é a vida, faz parte do cotidiano. E eu acho que a gente pensar eticamente essa questão da morte e da política da morte e de a gente ter uma outra atitude diante da morte é que pode levar a gente, enquanto coletivo, dar um passo à frente para a gente a gente não pode mais aceitar a morte. A gente não pode aceitar isso como um nível de normalidade, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, que Ana ela traz com muita propriedade essa questão dessa dubiedade. Porque tem gente que está dizendo uma coisa e outra está dizendo outra coisa. Porque cada um acredita no que quer, cada um faz o que quer. A gente não tem esse senso de coletividade, a gente não tem um altruísmo, a gente não tem empatia. A gente, enquanto brasileiro, entendeu? E que aquelas pessoas em que estão fazendo isolamento, elas se sentem até... Eu me sinto, por exemplo, injustiçada. Porque eu não vejo meus pais e meus sobrinhos há um mês. E várias pessoas que estão vivendo vida normal, eu, meu Deus do céu. Entendeu? Mas é manter rígido essa questão pelos outros, né? Por saber que isso é o bem, saber que isso é o bom, que deve estar permeando a vida da gente. E eu acho que essas reflexões e todas essas discussões que a gente está fazendo faz a gente melhorar enquanto coletividade, né? Por mais que pode ter uma genia aí que a gente vai jogar a bosta de novo, mas eu acho que vai ser uma bosta diferente, entendeu? E a gente vai estar encaminhando para alguma coisa que seja mais positivo de alguma forma. Bem, gente, eu vou abrir espaço para um outro comentário de uma participante, mas antes eu queria dizer, eu acho ótimo quando tu falas isso, Carol, sobre a questão na verdade, o que é otimismo, o que é pessimismo, né? E eu lembro sempre de Oscar Niemeyer, quando ele fez 100 anos, e aí muita gente foi entrevistá-lo, e aí perguntaram para ele, e daí, o senhor com 100 anos, e agora, o que é que o senhor vai descansar
Ele disse: eu estou com 100 anos e estou começando 35 projetos novos. Mas veja, eu sou um socialista e eu acho que eu não verei o socialismo ser implantado. Mas eu continuo acreditando que este mundo marchará para um socialismo. Então, essa ideia de acreditar que virá algo melhor, eu acho que nos motiva, e eu tenho certeza que o que vai nos tornar melhor é exatamente a compreensão daquilo que Nery falava, da compreensão do quanto nós somos maus. A gente pode se tornar bem melhor se a gente compreender a nossa própria maldade, não é? Quer dizer, eu sempre digo que para quando você vê a essência da tirania humana, você tem que ver uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. É um tirano. Tudo para ele tem que ser aqui e agora e já. E o outro é instrumento para a realização do desejo daquela criança. Então, o que vai domar a criança é o grupo social. O que vai domar a criança é a família, principalmente, no primeiro momento, e depois o grupo social. O que contém a barbárie é o grupo social. E eu acredito que esse grupo social será continente para o desenvolvimento. Agora, o processo de mudança, a gente sabe disso, trabalha no consultório 5, 10 anos com uma pessoa que quer mudar e, às vezes, ela consegue mudar tão pouco, mesmo querendo mudar. Então, a mudança é algo doloroso, é sempre dolorosa. Mas, veja, Naide pergunta: em um país extremamente desigual quanto às condições de vida e no qual há um contingente importante de pessoas vulneradas que vive sem água e sem acesso a insumo de higiene e alimentos, como pensar em ação de enfrentamento da pandemia sem que o Estado garanta outras políticas além de leitos, respiradores e R$ 600? Que outras medidas podem ser tomadas emergencialmente para salvar vidas? Que outras medidas precisam urgentemente serem tomadas? Saneamento, proteção social? E daí, gente? Eu acho que isso não é uma pergunta, isso é resposta. Eu acho que ela não pergunta, isso é resposta. Se eu fosse psicanalista, eu diria: nós sabemos que toda pergunta implica em si a resposta. Quem pergunta sabe a resposta. Eu acho que ela nos indica o caminho. Sem que o poder público efetivamente se mova, ele pode ficar nos R$ 600 da morte. É preciso muito mais do que isso, é preciso todo um movimento, toda uma política, toda que eu nem fui capaz de anotar aqui, mas ela tem toda a razão: saneamento, escola, transporte, enfim, é tudo que é possível de facilitar um movimento no sentido da poesia, no sentido de que os humanos caminhem para a poesia e simplesmente segurar uma circunstância, ou dar uma sopinha, ou dar um pouquinho de dinheiro, que eu reconheço que é necessário. Tá? Deixa eu fazer logo meu habeas corpus preventivo. É evidente que isso mantém uma pessoa alimentada, mas o que Naide traz é muito mais do que isso. Isso só não basta. Se ficar só nisso, ficaríamos no muito pouco, naquilo que aí sim eu reconheço que esse muito pouco é para a morte e não para a vida. Mas eu não sei quanto tempo você vai manter essa conversa, mas eu tive um prazer enorme de ouvir Ana, Carol e você e essas questões. Eu acho que você é genial. Você, quando inventa uma coisa dessa, com essa tecnologia que eu jamais alcançarei, isso nos permite trabalhar de um modo extraordinário, e eu estarei toda sexta-feira, não sei se vou precisar me inscrever, mas toda sexta eu estarei, até que eu vou na minha igreja, porque eu tenho um trabalho que é lá na rua, e junto a uma igreja, no Rio Vermelho aqui. Eu toda sexta-feira abria uma igreja que estava fechada há muito tempo, e quem passasse pela porta podia entrar para ouvir música, poesia, dançar, fazer teatro, e eu vou voltar a isso. Mas quando for possível, enquanto não chega esse tempo, eu estarei aqui na frente do meu celularzinho toda sexta-feira para ouvir você e os seus convidados. Ana, eu sei que você quer falar com sua aluna, mas deixa eu dizer,
É verdade, a gente até estourou um pouco o tempo que eu tinha pensado, porque eu acho que qualquer conversa, mesmo a mais interessante, que dure mais do que 1h30, 2 horas, começa a ser cansativo para as pessoas, né? Tanto que a gente manteve uma média de 45 pessoas, a gente só está com 38 agora, só para a gente ter uma ideia de que esse movimento tem a ver também com o cansaço, as pessoas vão se ocupar com outras coisas. Só para lembrar, Nery, você não só está convidado para o próximo encontro, mas o próximo encontro diz respeito diretamente a você, porque é a questão do tempo, do envelhecimento, não é? A gente vai falar sobre a questão do idoso, então a gente vai falar do idoso, vai falar do envelhecimento. O doutor Escobar vai estar aqui com o doutor Wilson Oliveira, que é um cardiologista e grande humanista daqui de Recife, e mais um geriatra. Respeita a todos nós, exceto Carol. É? E respeita a todos nós, exceto Carol, por uma questão de tempo. Isso, por questão. E eu convido vocês, veja, eu convido vocês para entrarem antes, às 4h30. Eu falei uma seleção só para aqueles que têm mais de 65 anos ou 60 anos. Eu botarei Frank Sinatra, eu botarei Nat King Cole, eu colocarei assim alguns do ícone da nossa geração. Então, Ficar fora, né, Valdo? Aí, na próxima semana a gente vai discutir um pouco sobre o envelhecimento e eu quero convidar vocês todos. Mas Nery começou a despedida. Ana, você pode fazer a sua despedida e pode responder um pouco para a sua aluna também. Então, a minha aluna não, minha colega de trabalho, grande pesquisadora, Naide Teodósio. Veja só pegando nessa linha da provocação-resposta de Naide, é claro que um Estado solidário é o que a gente precisa, né? Então, onde tem Estado, de fato, a pandemia tem dado sinais de que quanto maior é o Estado, menos avassaladora tem sido essa pandemia, independente do regime, monarquista, teocracia, comunista não, porque não tem nenhum que seja comunista, enfim, capitalista. Mas, assim, o que eu queria colocar antes de falar, é que, por exemplo, na Europa Central, um dos países mais pobres da Europa Central é Portugal. Portugal foi afetado pela epidemia no mesmo tempo que a Espanha e a França e a Alemanha. Quando os primeiros casos foram registrados na Europa, Portugal também teve o registro de primeiro caso. E o que foi que Portugal fez? É um país que tem uma população envelhecida, mais de 25% da população tem mais de 60 anos, tem uma rede de saúde, embora seja um sistema universal, mas é um sistema muito simples, tá? Não tem grandes sofisticações, mas tem uma população extremamente educada. Quando Portugal viu que não ia poder conter a epidemia com o reforço da assistência que ela tinha, ele começou a fazer medida de contenção antes da Espanha e da França, com exemplo já da Itália. Hoje, Portugal tem um dos menores índices de mortalidade, e o que é que eles estão discutindo agora? É porque, como ele só faz fronteira com a Espanha, de cima a baixo, tá entendendo? Então, o que é que ele discute hoje? Como é que vai fazer agora a retomada deste movimento social? Porque não tem nada que... Eles também não têm teste, eles também têm uma assistência que é limitada, mas eles foram muito pouco punidos com a epidemia. Eles têm tido crescimento de casos novos, mas com a mortalidade muito baixa, com a letalidade mais baixa ainda. Então, eu acho, Naide, que a questão é a seguinte: se existir Estado solidário, existe possibilidade da gente fazer o enfrentamento dessa epidemia. Lá, os empregos foram preservados. O Estado garantiu 70% da força de trabalho com recursos mesmo parcos de sua economia. Tem que jogar dinheiro na proteção dos indivíduos. Esse debate de economia versus saúde é a maior distopia que eu venho assistindo nessa questão da pandemia. Não existe economia sem vida humana. Como é que vai existir? Qual é a sobrevivência da economia sem vida? Está entendendo? Para mim, isso é uma coisa absolutamente estapafúrdia. E eu agradeço muitíssimo ter tido a oportunidade de ficar aqui com vocês. Agradeço aos 40 e poucas pessoas que frequentaram essa sala.
Eu acredito que Evaldo mantém essas lives gravadas, né? Isso para que a gente possa depois ter acesso. Eu vou visitar da semana passada, que eu não visitei, e também quero ter uma cadeira cativa nessa dos idosos. Obrigada. Pronto. Na minha perspectiva, também entrando na despedida, eu acho que a resposta a que a gente precisa é o SUS, com toda a rede de proteção social que está fazendo parte da nossa Constituição, e a gente repensar o nosso modelo econômico. Então, é acabar com o capitalismo, porque a gente sabe que um modelo em que a base dele é a exploração das pessoas, então a gente que é explorado, e nessa situação a gente vai continuar sendo explorado mais ainda, porque quem está fazendo força para a gente sair do isolamento, do nosso isolamento, são as forças econômicas, e essas forças econômicas são simplesmente pessoas que ganham dinheiro às nossas custas, e que eles não precisam, esse povo não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, quem precisa trabalhar para ganhar dinheiro é a gente. Então, isso é que impede, por exemplo, de a gente ter um SUS forte, de a gente continuar a evoluir enquanto sociedade, para ter educação para todo mundo. Então, muito da falta dos nossos direitos essenciais, inclusive fazendo parte de direitos humanos, é porque o Estado tem outras prioridades que não são as pessoas. E as prioridades é a manutenção de um sistema em que vai permanentemente excluir a gente, que tem que ter excluídos, né? E a gente tem que ser tratado como consumidores. A gente não é tratado enquanto cidadão. Porque se a gente fosse tratado enquanto cidadão, a gente não tinha morador de rua, a gente não tinha criança passando fome, a gente não tinha pessoas que não tinham acesso à água, à comida, todas essas coisas, porque a gente considera essa população desprovida, inclusive, da sua própria humanidade. Então, a gente precisa mudar essa maneira de a gente se ver enquanto sociedade para aí a gente poder criar um SUS, criar um sistema educacional, criar um sistema social que vai realmente amparar todos nós. E aí, dizendo isso, eu me despeço de todos, agradeço, né, a Evaldo pelo convite, agradeço por todos estarem aqui, né, quase 7 horas da noite, os resistentes aqui. Concordo com o Evaldo que tem uma hora que realmente cansa. Não estou reclamando, né, mas de fato nós somos resistentes de estarmos aqui até agora, mas também, obviamente, agradecendo a todos que nos escutaram e tiraram um pouco do seu tempo para, assim, a gente estar aqui nesse diálogo. Obrigada. Pois é. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Carol. Obrigado, Nery. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Sexta-feira é sobre a questão do envelhecimento e sobre a questão do enfrentamento da depressão. Um abraço grande para todos.